Chegou a hora do Descamisados, aqui no Corujão 15. Hoje, muitos assuntos aqui diferentes. Vamos falar de cultura, de Michael Jordan, de outros esportes, de filmes. E no Rafael Oliveira Futebol, Rafa? Falamos de Bundesliga, o campeonato alemão está de volta e a gente destacou várias das questões dentro e fora de campo nesse primeiro fim de semana de volta de bola rolando em uma das grandes ligas europeias. Aí o Rafa fala de Bundesliga, será que eu consigo ver aqui, mostrar aqui? É que a maioria das camisas está lá na TV. Essa daqui é do Mais. Dá para ver aí, Léo? Boa, dá para ver bem. Tá enchendo a tela. Isso. O do Rafa é a jaqueta da Alemanha. E essa daqui, ó. Essa aqui é do André Ramalho, que levou pessoalmente no futebol no mundo, camisa do Mais. Aliás, o André Ramalho está de volta lá no Salzburg, amigo do Gustavo Hoffmann, né, Gustavo? Gente boa, André é parceiro, um cara do bem demais, do Red Bull Salzburg, teve experiência na Alemanha, no Leverkusen e no Mais, né, e no Salzburg ele está muito bem adaptado ao futebol por lá. Ele fez toda a trajetória da carreira, toda a formação na Red Bull, né? Ele foi o primeiro brasileiro que passou por todos esses níveis até chegar no Red Bull Salzburg. Borussia Mönchengladbach. Olha. Do Rafael? Do Rafael, isso é um momento remoto, por isso, tá vendo? Já que estamos fazendo assim, ó. Tá tudo lá na TV, essas camisas, meu. Gladbach tentando se colocar na briga pelo título de novo. Acho difícil, mas. Difícil. Camisa do Rafael. E lá no Assiste a Hoffmann falamos de quê mesmo? Sobre jogadores relativamente conhecidos em ligas alternativas pelo mundo. E falamos bastante sobre o conceito de alternativa também. Bertozzi pelo mundo, Léo? A gente vai relembrar as arbitragens mais chechelentas da história da Champions League. E tem música, né? Tem música, tem muito. Falando em Champions, posso mostrar uma coisa aqui para todo mundo ficar com um pouco de inveja? É um cachecol, deixa. Peraí, só pegar aqui, peraí. Isso aqui é uma preciosidade. Rapaz. Qual que é? 2017? Finais, ó. 17, então, vamos lá, ó. 16. Olha que legal. A de 16 eu estava, hein? Em Milão. Olha trabalhando. Só. Legal, hein? Essa vale, hein? Então Muito tem aqui Milão, Cardiff, 16 em Milão, 17 em Cardiff e 18 em Kiev. Real Madrid agradece, inclusive. Exatamente. Isso vale, hein? Isso aqui fica aqui bem no centro, por favor, não saia do lugar, peraí. E a gente fica aqui enquanto ele arruma ali, né? Isso. Como que é? É o canal dele, então ele manda, né? Vamos falar da sensação do momento, então? Que é o The Last Dance. Quem está vendo, quem já viu, como que tá aí? Eu tô quase acabando. No momento em que gravamos, preciso assistir apenas os 2 últimos episódios que foram lançados estamos gravando na segunda-feira, né? Os episódios foram lançados nessa segunda. Eu vou assistir hoje à noite, no caso do lançamento do Corujão, ontem à noite. Eu vi o primeiro, o segundo e o terceiro. Não, eu vi o primeiro, o segundo e o terceiro, você acha? Eu tô um pouquinho mais atrasado, porque eu parei o terceiro antes do fim, então eu vi 2,5. Agora, vale muito a pena. É a história, é o documentário do Michael Jordan, mas assim, ele é emocionante do começo ao fim, né, Gustavo? É o documentário que está feito em parceria pela ESPN com a Netflix. Nos Estados Unidos foi ao ar pela ESPN, no Brasil está no ar pela Netflix, né? Todo mundo foi pela Netflix, só nos Estados Unidos e ESPN. É um documentário que trata sobre a última temporada do Chicago Bulls com o Michael Jordan, temporada 97 e 98, que é a segunda do segundo tricampeonato. Na época, o Michael Jordan e o Chicago Bulls autorizaram uma equipe de filmagem a ter total acesso aos treinos, aos bastidores da equipe. Só que isso nunca foi autorizado a fazer. Por quê? A autorização escrita tinha que acontecer do Michael Jordan, e o Jordan nunca autorizou. Somente agora, há pouco tempo que ele autorizou, foi produzido, foi lançado. O lançamento seria no meio do ano, né, após o término da temporada da NBA. Por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, foi antecipado o lançamento. E trata basicamente, você fala sobre o Michael Jordan, o documentário é sobre o Chicago Bulls, mas é basicamente sobre o Jordan realmente, porque é ele que narra quase
as entrevistas com ele. Ele é o principal jogador da história do basquete mundial. Então é um documentário realmente imperdível. Eu sabe o que eu acho legal, do Alex? Pippen, do Dennis Rodman, olha, é sensacional. E vai e volta na história, né? Para contar toda a formação do Chicago Bulls e a carreira do Michael Jordan. Sabe qual o debate que eu queria ter, Alex? Assim, trazendo para o futebol, porque como o Gustavo falou, ele é muito legal porque ele parte do final da carreira, né? Pega a temporada 97, 98, e aí ele vai dando saltos no tempo para ir contextualizando tudo aquilo. E eu fiquei pensando, que jogador de futebol tem uma história rica o suficiente para a gente fazer um documentário como esse e ele ficaria legal com a mesma narrativa, né? E aí eu pensei em 2 nomes. Eu pensei em Ronaldo e pensei em Zidane. Por quê? O que eu penso no Zidane, a estrutura narrativa? Ele seria a Copa de 2006, que já é uma coisa super rica por si só, que tem tanto o ápice ali, que é aquele jogo com o Brasil, quanto o desfecho triste, que é a cabeçada e a expulsão. E aí você poderia voltar para os inícios da carreira dele, a infância na França, filho de imigrante, todas aquelas coisas, né? Depois da experiência na Juventus, no Real Madrid, enfim, você iria e voltaria. E o Ronaldo por todas as histórias de superação também, né? Você poderia fazer um dia a dia dele aqui no Corinthians, já em fim de carreira, e pulando também para lesões, mas também Copa do Mundo. Então, eu acho que esses são 2 caras que dariam um Last Dance sensacional, até pela qualidade que a gente teria de depoimentos também de quem os conheceu, né? Não, e o Zidane tem esse pós-jogador, que são os títulos da Champions no Real Madrid, mas boas dicas. Sabe que eu pensei muito, né? E não cheguei a nenhuma conclusão. E você, Rafa? O primeiro que eu pensei foi o Zidane também, até porque se a gente está partindo do gancho do The Last Dance dele como jogador, pode ser marcante do ponto de vista negativo, mas foi depois de uma Copa brilhante. Então o roteiro também é um roteiro muito rico mesmo. É um roteiro que daria... Porque assim, eu acho que o legal da série como um todo, até voltando para o lado do basquete, é que você consegue retratar a história de um grande time da história do esporte, com o grande jogador da história do esporte e com inúmeras particularidades referentes não só à história toda que foi construída, mas aquele ano específico que ainda acaba da forma que acabou. Então, tudo isso é uma sequência de fatores muito difícil de você reproduzir para outro esporte, principalmente se a gente quiser falar de esporte coletivo, né? Porque é muito complicado você conseguir controlar todos esses fatores. O Zidane seria o primeiro que eu pensaria, mas tem muitos personagens ricos mesmo, e alguns para todos os lados. Por exemplo, o Maradona, você pensar na carreira como um todo, qual que seria, como jogador ali, o último capítulo? A Copa do Mundo de 94, talvez? Pegando aquela cena marcante da forma que foi, como um gancho, mas aí você já está invertendo também a dinâmica do ponto de partida. Mas, enfim, acho que tem muitos personagens, só que é difícil você achar um personagem que case tão bem com a ideia do Jordan. E você, Gustavo? Então, a narrativa que há no The Last Dance não existe no futebol. Realmente não existe. A gente tem que pensar nomes aqui para tentar encaixar e ver o que ficaria mais legal. Até porque ninguém largou para jogar beisebol no meio do caminho, né? E o Jordan depois volta a jogar, né? A gente vai mostrar camisas do Jordan, mas ele volta a jogar depois ainda, né? Mas, assim, pela narrativa, eu acho que não há no futebol. Realmente não há, assim, algo parelho ao que foi o Michael Jordan e a sua trajetória e a sua história. Os 2 nomes citados pelo Bertozzi acho que são ótimos. O primeiro que veio na minha cabeça é o do Maradona, que o Rafa já citou também. Maradona, para mim, foi o primeiro nome, até porque eu assisti recentemente uma outra série, a Maradona no México, que é espetacular. O Maradona é um personagem apaixonante. Maradona tem seus defeitos, suas qualidades. Não preciso ficar enaltecendo as qualidades dele e nem lembrando de todos os defeitos dele. Mas o Maradona é um personagem apaixonante. Eu assisti Maradona no México com a ansiedade de uma criança esperando o desenho favorito, sabe? Porque você se envolve com a série. Tamanho é o personagem do Maradona, a forma como ele se relaciona com os jogadores. Fica uma outra dica aqui, está no Netflix também, é demais. Eu amei a série, e o Maradona eu acho que seria um personagem espetacular para The Last Dance também. Se a gente sair desse panteão dos melhores jogadores, melhores e maiores da história,
Um personagem que renderia uma série espetacular, ele tem um documentário sobre ele no Netflix também, né? A Netflix vai entrar no nosso bingo também desse jeito, né? Mas ele tem já um documentário, um filme só, vale a pena assistir, mas uma série assim, sobre a carreira dele seria muito legal, é o Zlatan Ibrahimovic, sabe? Por todas as polêmicas, pelo talento, pelos clubes por onde passou, pelas inimizades que ele criou. Então, você sentar numa cadeira com o Ibrahimovic ali, horas e horas de gravação, imagina o quanto ele não falaria, o quão rica seria uma entrevista com o Zlatan Ibrahimovic. O problema são os depoimentos. Imagina quanta gente falando mal dele também, né? Nossa. Mas o legal dessas séries de total acesso é isso também, né? A gente teve recentemente a polêmica da biografia do Chiellini, né? Que ele fala mal do Felipe Melo, do Balotelli. Eu acho que assim, se for para fazer um negócio água com açúcar, não faz, cara. Porque aí, sabe, de declarações protocolares, o dia a dia já tá cheio, entendeu? Acho que nessas horas, se você quer fazer barulho, você tem que ter a polêmica, tem que ter a controvérsia. Não quero dar spoiler aqui, mas a série do Michael Jordan é legal também, porque mostra as questões dele com apostas, como ele era chato com os companheiros, como ele cobrava, como ele criou inimizades que tiraram um jogador como o Isaiah Thomas da chance de fazer um Dream Team. Sim. Então, mostra todos os lados, né? Então, acho que isso que é legal. E outro lado legal dessa série de total acesso é que, assim, você nunca sabe como elas vão acabar. Quando o Tottenham começou a gravar a série da Amazon, eles nem imaginavam que o Pochettino ia cair, que ia chegar o Mourinho, que ia ter uma pandemia, que o Son ia fazer o serviço militar na Coreia no meio da pandemia. Então, assim, eu já estou curioso para saber como é que isso vai ser retratado, porque, assim, no final das contas, você não consegue fazer o roteiro antes, né? As coisas vão te levando, né? Isso que eu acho legal. Gustavo, então, eu começo aqui com a caneca do Chicago Bulls. Cara, eu tenho uma camiseta do Chicago Bulls, eu não sei onde tá, não encontrei. E um boné também não encontrei. Mas essa aqui é a caneca do Bulls. Você, pelo jeito, tem bastante coisa, né? Assim, a gente gravou um ESPN League semana passada, eu falei isso lá. Assim, o Michael Jordan é o maior ídolo da minha vida. Tudo que eu devo hoje, eu devo ao Michael Jordan, porque eu sou o que eu sou hoje por causa do esporte. Eu só entrei no esporte por causa do Michael Jordan. Foi assistindo o Michael Jordan que eu tive vontade de começar a jogar basquete e eu mergulhei nesse mundo onde estou até hoje, sabe? Então eu devo tudo ao Michael Jordan como o maior ídolo que eu tenho na vida. Então, assim, eu tenho 1 milhão de coisas do Michael Jordan aqui. Eu trouxe algumas camisetas apenas, né? Tinha o tênis do Jordan também, não tinha? O Air Jordan. O Air Jordan. Bo Jackson e Michael Jordan são os dois primeiros personagens na história do marketing esportivo focado nos atletas. Antes deles, você já tinha um marketing esportivo que usava atletas, mas apenas usava os atletas, né? Até no próprio Last Dance mostra, por exemplo, as propagandas da Converse, né, com o Larry Bird, com o Magic Johnson. Mas a partir do Bo Jackson e do Michael Jordan, o marketing esportivo se torna algo gigante para os atletas. O Bo Jackson falha, o Michael Jordan se torna o maior esportista da história dos Estados Unidos. E, consequentemente, um fenômeno de marketing. A Nike, hoje, o departamento da Nike que mais vende é Air Jordan. A marca Air Jordan deixou de ser apenas um tênis e se tornou marca de roupa. É o departamento da Nike que mais vende. E, acima de tudo, o Air Jordan, ele fez com que a cultura do basquete fosse para as ruas. O Air Jordan deixou de ser apenas um tênis de basquete para ser um tênis da cultura das ruas. Isso foi muito marcante. O Air Jordan 1 é um símbolo dessa cultura norte-americana de rua, né? O Air Jordan 3 é um outro tênis marcante demais, que é aquela propaganda que ele faz com o Spike Lee. Então você tem realmente marcos na história do relacionamento do esporte com a cultura pop nos Estados Unidos através do Air Jordan. Vamos lá? Aqui é uma camiseta, tipo a camiseta que os jogadores usam antes de entrar na quadra, de North Carolina. Eu vou ficar sem áudio se eu fizer isso. Aqui acho que agora dá para ouvir bem. Essa camiseta de North Carolina, o Michael Jordan estudou e jogou por North Carolina, né? Universidade que hoje em dia veste Air Jordan, né? A marca de uniformes da North Carolina é Air Jordan. Essa aqui é uma camiseta então normal, né? Pré-jogo da universidade, onde estudou o Michael Jordan. A camiseta de todas as camisas que eu tenho, inclusive as de futebol, nenhuma vale mais para mim do que essa. Aqui. Nossa, a Bulls 23. Vou botar até mais para trás aqui, ó. É a Bulls 23 clássica, tá? Feita pela Champion, né? Isso aqui é o uniforme dos anos 90. Essa aqui eu tenho desde 92 ou 93, mais ou menos. Então, assim, original.
Aqui, ó. Já era desse tamanho aí, não? Já. Aqui, ó. Tamanho 48 da Champion. Eu com 12 anos de idade tinha 1,81 m, né? Meu filho Vitor tá seguindo o caminho, viu? Ele tá com 1,42 m já com 8 anos de idade. Aí, então essa aqui é a mais clássica, mais bonita da história. Não existe camisa mais bonita do que essa. Tá aqui. Michael Jordan 23. Parabéns. Aí tem a do retorno dele, né? Quando ele volta a jogar pelos Wizards. Aqui, ó. Camisa dele pelos Wizards, número 23. Tá? Ele se torna um dos proprietários também do time. Tá aqui atrás, Jordan. Pera, deixa eu pegar o Wizards aqui. Tá? De quando ele volta pro basquete, então, jogando pelo Washington Wizards. E aí, já que aí a canequinha dos Wizards. E aí, já que a gente falou, estamos falando de The Last Dance, né? Então a gente tá falando apenas do Michael Jordan. Tá aqui, ó. Bulls, preto, temporada 98, original também. Olha de quem? Bulls 90. Dennis Rodman, The Worm. Aqui, ó. Aliás, o episódio dele, acho que é o terceiro, né? É sensacional. Tá aqui, ó. Dennis Rodman. Porque ele vai para Las Vegas. Exatamente. Férias em 48 horas. E a Carmen Elétrica falando do Jordan batendo na porta do quarto. Carmen Elétrica? Você não lembra desse? Foi... Carmen Elétrica, que Carmen Elétrica? Como que ela... Não, falei Carmen Elétrica, não Elétrica. Elétrica. Não elétrica também. Não tinha falado, sei lá, mas é a Carmen Elétrica. É demais. Eu quero férias. Ah, então tá bom. Então 48 horas de férias para você. Mas aí com 4 dias. Não, tem uma coisa que eu acho que é única nisso, além de ser tudo que a gente falou, o distanciamento histórico, né? Você conseguir liberar tanto tempo depois, hoje em dia, eu ia citar exatamente o exemplo que o Léo deu. O Tottenham. Pode ser uma história riquíssima, mas assim, óbvio, eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas vira muito mais um arquivo, um diário da temporada, com acesso, com coisas interessantes, e que talvez a gente passe a ter cada vez com mais frequência de diferentes clubes, meio que marcando o fim de uma temporada, vamos dar uma olhada no que aconteceu na temporada passada, seja ela uma temporada boa ou desastrosa, pode ser para um lado ou para o outro. Mas, tanto tempo depois, você ter a chance de resgatar e de dar voz para um cara que é único na história do esporte dele, e podendo contar, isso acaba servindo até para eternizar ainda mais o nome dele com novas gerações, porque você traz isso para um público que não viu a época do time. Então, é tudo muito único dentro da oportunidade da série para falar de Bulls, para falar de Michael Jordan. Só para citar um cara que eu gostaria de ver uma série que não tem nada a ver com o que a gente está falando, porque é esporte individual, mas aí puxando para o meu lado, mas também por ter vários fatores e episódios ao longo da carreira, que eu acho que renderia um documentário bem legal e é um grande ídolo do esporte, Michael Phelps. Também é um cara, é diferente, não é esporte coletivo e tudo, mas também pela carreira, pelos feitos, pelo que representa, pela questão de cabeça mesmo, do que ele teria a relatar, eu teria muita curiosidade. Alex, diga. Detalhe importante, porque isso que o Rafa falou foi pensado pelo Michael Jordan. Na ESPN, nos Estados Unidos, existe a Jack McMullen, que é uma das repórteres mais experientes que cobrem basquete nos Estados Unidos. E ela cobriu todos esses anos do Michael Jordan e criou um bom relacionamento com ele também nessa época. E ela, antes do lançamento de The Last Dance, ela fez uma matéria explicando por que a série foi lançada agora. Porque somente agora o Michael Jordan autorizou a produção. Justamente pelos pontos colocados pelo Rafa. Porque ele entendeu que era o momento das novas gerações conhecê-lo. Ainda mais, e aí é uma opinião, ainda mais com o fortalecimento do LeBron James como o segundo melhor jogador da história. Sabe, muita gente questionando se o LeBron não é o melhor ou o maior. O Michael Jordan falou, então tá aqui para vocês quem é o maior jogador da história. Maior e melhor. Assim. Quem está assistindo mais alguma série de esportes? Deixa eu pegar um negócio aqui. Eu comecei agora também a Match Day Barcelona. Comecei agora, assisti no domingo o primeiro episódio, achei bem legal, né? Um formato diferente, né? Porque eu vinha mais acostumado com o formato inaugurado pela Amazon, né? Com o All or Nothing do Manchester City, depois fez seleção brasileira também, o próprio Sunderland, e aí a Netflix seguiu esse formato mais ou menos. A série do Barcelona, ela
O objetivo é mostrar os bastidores, mas ela me parece um pouco menos temporal, assim, né? Ela faz recortes quando quer, né? Foi produzida até pelo patrocinador, né? Pela Rakuten, passou primeiro no canal deles no Japão, mas eu gostei do primeiro episódio que eu vi, eu achei bem legal, tem cenas de bastidores, né? A narração é do John Malkovich, por mais que seja o John Malkovich, eu não gostei da narração em inglês, eu queria uma narração em espanhol, faria mais sentido para mim, mas é algo pensado numa distribuição maior, aí consequentemente o inglês é a língua escolhida, né? Mas eu gostei do primeiro episódio que eu vi. Rafa, tá vendo alguma coisa, Rafa? Não, de esporte não. Eu confesso que eu fico bem para trás nas séries de esporte. Eu demoro a começar a assistir. Quando eu assisto, eu acabo engrenando, mas eu vi, né, dentro desse período aí de pausa mundial, eu vi aquela sobre futebol inglês, a Origem, né, o The English Game. O The Last Dance eu tô assistindo, mas num ritmo abaixo do que eu gostaria. Acaba que aqui em casa a gente fica assistindo muita série de suspense, de crimes e coisas para desvendar. Comecei a assistir uma boa, Rafa. Você assistiu Noite Adentro? Assistir. Poxa, eu tô gostando, eu tô no terceiro episódio. É alternativa, né? Porque é a primeira série belga do Netflix, né? Quem sabe vem aí uma nova geração belga. Não, inclusive, depois de ver essa, eu acabei de assistir uma que é islandesa, que eu terminei de ver anteontem. Como chama? Que já me indicaram. Eu não vou saber falar o nome aqui, porque os nomes é um exercício muito legal. Depois de ver o sucesso da seleção da Islândia, da heróica geração islandesa, a gente vendo a série, tem uma noção não só do quão impossível é o idioma, mas também da maluquice dos nomes. Então acaba sendo legal também por causa disso, além do enredo. Aliás, em junho vem aí o filme do Will Ferrell e da Rachel McAdams, que é inspirado no Eurovision. Eles são um casal islandês que sonha em participar da competição. Teria sido nesse último final de semana, né? Então, infelizmente, não tivemos, por motivos óbvios. Mas ano que vem teremos, e um dia o meu sonho é fazer um corujão inspirado nisso. Vai precisar de pelo menos mais uns 2 convidados, eu acho. Não, a gente fica ouvindo música juntos. Para fechar, quero falar de vôlei. Wilson! Tem informação. Sim, com essa bola aí. Não do vôlei, mas do basquete, sim, né? Mas olha que legal que a Wilson mandou essa semana. Muito. Meu, o filme tem 20 anos, gente. Nossa. O Náufrago tem 20 anos. Eu vi de novo até pegou agora. COVID, né? Nessa parada e tal, teve um dia que tava passando. Eu assisti inteiro de novo. Tinha muito tempo que eu não via. É sensacional. Sensacional. 1h tá passando, você acha o filme passando e assiste. Semana passada o Rafa veio homenageando o Náufrago. E essa semana continua a bola para gritar o Wilson. Cara, você olha para essa bola aqui, você volta nas cenas espetaculares do Tom Hanks, né? É demais. Mas falando em Wilson, temos novidades, né, Gustavo? Pois é, porque já que o podcast, estou misturando as coisas, é tanta coisa que a gente tem feito aí nos últimos dias, ou já que o Corujão do seu canal agora falou de basquete também, a NBA anunciou uma mudança histórica, né? Porque a Spalding deixará de ser a bola oficial da liga e a Wilson voltará a ser a bola oficial da liga depois de 37 anos, né? O Wilson, que foi a bola inaugural da NBA, volta agora a partir da temporada 2021-22 a ser a fornecedora oficial e exclusiva de bolas da NBA e já fornece as bolas para o basquete universitário, né? NCAA. Quando chegar a bola, eu te mostro, tá, Gustavo? Demorou, eu quero. Eu te mostro, eu disse. Para bater uma sacada aqui. Eu com a bola de vôlei, eu faço o quê aqui dentro também? Me fala. Se fizer umas manchetes assim na sacada, é capaz da bola cair lá embaixo na cabeça de alguém, né? Então tô quietinho aí. É isso, gente. Dicas de cultura, de filme, de livro, de outros esportes aqui no Corujão, no Descamisados, no Corujão 15. Até a semana que vem.